Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje a nossa aula é voltada sobre a atomística e a gente vai entender através do nosso mapa mental como essa área da química ela é desenvolvida e sobre o que ela é responsável. Então, mediante a isso, a atomística ela vai ser uma área, da química responsável pelo estudo do átomo. Então, não só pelo estudo do átomo, mas também com relação ao histórico dos modelos representativos do átomo, que tem toda uma contextualização, as características do átomo e as representações e conotações do tipo de semelhanças entre os átomos. Então, ela é responsável por explicar e estudar esses fatores. Mas beleza, professora. A atomística ela vai estudar o átomo, mas o que é o átomo? Então, o átomo ele se caracteriza por ser a menor unidade que compõe a matéria, como nós temos aqui a água, como exemplo. Então, ou seja, é uma unidade básica de todas as substâncias existentes. Essa palavra átomo ela é derivada do grego e significa sem partes, ou indivisível também pode ser característica. Pois essa primeira versão, essa primeira ideia de que o átomo era indivisível, vem dos primórdios, Então, através dos estudos e testes, foi verificado que a estrutura do átomo, ela é composta por partículas subatômicas, que caracterizam, por exemplo, estruturas divisíveis. Então, a gente tinha uma percepção de que os átomos eles eram indivisíveis e com o passar do tempo a gente percebeu que eles são divisíveis. Então, vamos começar por partes. Primeiro, pelas partículas subatômicas. Então, para a química, essas partículas subatômicas têm três principais, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Então é importante lembrar que não importa o elemento, as mesmas partículas subatômicas compõem o átomo, entendeu? Então o que vai variar em si é o número de tais partículas de cada elemento. Então se nós formos olhar para a tabela periódica, cada elemento tem uma quantidade de números e isso é o que difere os átomos, Então, os prótons e os elétrons, eles se localizam no núcleo atômico do nosso átomo. Já os elétrons, eles estão fora do núcleo. E cada partícula subatômica, ela possui carga elétrica associativa, ou seja, a matéria ela pode estar carregada eletricamente com carga positiva ou negativa. Ou seja, o elétron, por exemplo, ele tem carga negativa. Os prótons em si, eles possuem carga positiva. Já os nêutrons, como o próprio nome diz, ele vai ter uma carga neutra, uma carga nula. Bom, então como é que a gente vai fazer certos cálculos na química? A gente vai começar pelas características do átomo, pela letra A. Essa letra A maiúscula, ela significa o número de massa que está presente no átomo. Então, ela pode ser calculada com base na soma da quantidade de prótons e de nêutrons presentes no seu núcleo, no núcleo de cada átomo. Então, a gente tem a letrinha A. Já o número atômico, ele vai ser característico pela letra Z. Esse Z, ele vai indicar a quantidade de prótons que o átomo possui em seu núcleo, por exemplo. E vai ser utilizado, na verdade, para identificar os átomos entre si. Ou seja, uma vez que cada átomo ele possui uma quantidade de prótons diferente, ele vai possuir, consecutivamente, números atômicos diferentes. Já o N da nossa fórmula, ele vai ser característico por ser calculado o nêutron, O nêutron que está presente dentro do nosso átomo, dentro da nossa conta. Então, com isso, a gente tem o A, que é responsável pela massa, o Z, que é responsável pelo próton, e o N, que é responsável pelo nêutron. Então, a gente percebe que a atomística em si, ela é importante, porque ela vai estudar, a apresentação
de como esses elementos diferentes dentro dos átomos, dentro da matéria, eles estão estruturados e de qual forma eles estão estruturados. Então, ela se faz muito necessária para nós entendermos a matéria. Então, sendo assim, a nossa aula fica por aqui. A nossa aula foi bem introdutória, apenas com conhecimentos gerais, mas eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Então, eu desejo um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite e até mais.